Os níveis de linguagem. A comunicação não é regida por normas fixas e imutáveis. Ela transforma-se com o passar do tempo. Se compararmos textos antigos com os atuais, percebemos grandes mudanças no estilo e nas formas de expressar. Observem o texto a seguir, retirado da carta de Pero Vaz de Caminha sobre o descobrimento do Brasil. Mas a terra em si é muito boa de ares, tão frios e temperados como os de Entre Douro e Minho, porque nesse tempo de agora assim o achávamos como os de lá. Águas são muito e infindas, de tal maneira é graciosa que, querendo aproveitá-la, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Nós nos comunicamos de maneiras diferentes, porque estamos inseridos em épocas, regiões geográficas e ambientes culturais diferentes. Muitas vezes, dependendo da situação, empregamos diferentes tipos de linguagem, isto é, para cada situação usamos um modo especial para nos comunicar. A essas diferentes modalidades de linguagem, damos o nome de níveis de linguagem. A classificação da linguagem em níveis sustenta-se num critério sociocultural, e tal distinção é bastante fluida, já que a mesma se estabelece segundo critérios heterogêneos. Os níveis mais comuns são os seguintes. Linguagem culta padrão. É a linguagem que pede um nível mais cuidado, atento às exigências gramaticais, aos vocábulos precisos e às construções sintáticas mais elegantes. É o nível de linguagem que aparece em textos literários e em textos não literários, tais como trabalhos científicos, oratória, editoriais de revistas e jornais e textos didáticos. Observe o exemplo de um texto literário que emprega uma linguagem culta padrão. O cavalo é velho. Viu-os entrar na estrebaria e virou-se para eles o seu grande olho negro, assustado pela luz e o alvoroço. É bem certo que ensino sábio. Enquanto não chegar a tua última hora, ainda tudo pode acontecer. Não desesperes. A Jangada de Pedra, José Saramago. Nesse texto de Saramago, podemos observar um certo cuidado linguístico, notadamente com a colocação do pronome oblíquo na ênclise, viu-os, e na conjunção do verbo desesperar, desesperes, na segunda pessoa do singular, tu, o que nos remete para dois aspectos importantes no texto. Primeiro, ao emprego do pronome possessivo referente à segunda pessoa do singular, tua. Segundo, desesperes, está no modo verbal imperativo, o que nos leva a crer que o narrador do texto está se dirigindo a um ouvinte. Essa combinação entre pronomes e verbos é típica de linguagens que obedecem às regras gramaticais. Portanto, é uma linguagem em nível culto. Linguagem regional. O nível regional pode aparecer tanto em textos literários quanto nos não literários. Está limitada a regiões geográficas e caracteriza-se mais pela sonoridade, pelo timbre e pelo vocabulário próprio de cada região, como no exemplo a seguir. Buenos che, saudou o analista. Se abanque no mas? Curtida barbaridade. Outras do analista de Bagé, Luiz Fernando Veríssimo. Linguagem coloquial. Trata-se do nível informal, familiar ou grupal. É espontâneo, cotidiano, sem muita preocupação com as formas linguísticas. É empregado em textos literários destinados aos jovens e em noticiários. Observem. Para mim, morte também é coisa vermelha, coisa difícil de entender. Mas se ela vem para tanta gente todo dia, aí fica mais fácil um pouco de sacar. Meu amigo pintor, Lígia Bojunga Nunes. Linguagem inculta. É própria de pessoas sem instrução. É natural, expressiva, livre de convenções sociais. Viola totalmente as regras gramaticais. Vejamos o exemplo. Deus perdoe aos maiorá do governo da nação, que esqueceram o sertanejo, que sem dó nem compaixão deixaram a gente nas trevas, da farta de educação. Mestre Zabelê, poeta popular. Em Lampião, Rei do Cangaço, Eduardo Barbosa. Linguagem grupal. Trata-se de um nível de linguagem hermético, fechado, pois é restrito a determinados grupos, tais como técnico,
É um nível da linguagem grupal que só é compreendido quando sua aprendizagem se faz junto com a profissão, como a linguagem da medicina, de direito, da matemática, etc. Gíria. São tantos quantos forem os grupos fechados, como gíria policial dos jovens, dos estudantes, dos jornalistas. Observem o exemplo. Aquele cara é um chapa legal. Falei, mano? Não entende bulufas deste teu negócio azarar a jogada dele. Já entendi.